Como vai você? É um prazer estar aqui novamente. Estamos aí no 33º do programa Viver Bem Mais, 33º programa, e é uma satisfação imensa chegar a esse número, pois é você que nos dá essa audiência e nós estamos aqui para lhe oferecer informações sobre saúde, qualidade de vida, exercício físico. Falando em saúde, né? Hoje em dia é muito importante a saúde bucal, né? Hoje em dia não, desde sempre. E eu tenho a grata satisfação de receber aqui no estúdio da TV Serra Azul Paulista a minha amiga e grande profissional. Ela é odontopediatra, trabalha com as crianças, a Lígia Senise. É um prazer estar com você aqui, Lígia. Obrigada. Lígia, nós vamos falar bastante aqui sobre a sua profissão, né? A Lígia é especializada em odontopediatria, como eu disse, e vocês que estão aí nos assistindo, mande informações para a gente, mande perguntas sobre dúvidas em relação a como eu lidar com os dentes do meu filho, né? Se você que está grávida vai ter um bebê, se pode ir ao dentista, como que deve ser o procedimento, né? Que nós estaremos respondendo, enviando as perguntas para a Lígia e ela estará respondendo a todas as perguntas. Lígia, essa questão, né, da gestante, né, ela é muito importante, né, para a dentição do bebê nascer saudável, né? Quais são os procedimentos? Você atende muita gestante lá? Eu atendo bastante e um tempo atrás acreditava que a gestante não deveria passar por um tratamento. Hoje a gente sabe que a saúde começa pela boca, né? Então que a gestante tem que estar com uma saúde bucal muito boa. Então, a mãe que tem uma infecção, algum problema, ela deve ser tratada. Porque essa infecção pode causar muitos problemas, não só na boca do bebê, como na saúde geral do bebê também. Então, quer dizer que você que está grávida, está esperando o seu bebê, é de fundamental importância visitar a dentista, né, especializado de preferência, para que possa o seu bebê nascer com uma saúde bucal bem bacana. Lígia, a questão da criança, a criança deve ou não usar creme dental, bastante ou pouco, né? E quais as idades que deve estar sendo feito esse procedimento de escovação, logo o bebê quando nasce? Como que são esses procedimentos? Então, a limpeza da boca do bebê é feita sempre, mesmo sem o dente. Só que ela vai ser feita com uma gaze ou com um rodete, que hoje tem algumas coisas próprias para fazer a higienização da boca da criança, mas como não tem o dente, não precisa do flúor nem da pasta. Vai usar com uma água morninha, só para limpar. E a criança que é acostumada desde cedo com a higienização, ela é muito mais simples de você sempre estar higienizando, mesmo depois que ela crescer. A questão da pasta de dente, um tempo atrás, começou essa discussão de se criança muito pequena usa flúor ou não usa flúor. Hoje a gente sabe que a Associação Brasileira de Odontopediatria diz que é necessário sempre usar o flúor. Então, a questão mais importante para não ter uma fluorose, nenhum problema causado pelo flúor, é a quantidade de pasta na escova, que é um grão de arroz cru, a gente fala, é muito pouquinho, é um cheirinho mesmo, mas que vai fazer toda a diferença para proteger a criança contra a cárie. Tá. Então, tipo assim, a criança, isso de 0 a 2, 3 anos, vai ficando um pouquinho... Sempre. Até nós, adultos, não devemos usar aquela pasta de dente de propaganda. Entendi. Ninguém deve usar, porque aquilo é uma quantidade, é muito mais pelo sabor que vai ficar na boca do que realmente o benefício do flúor. Mas a questão é que a criança, ela muitas vezes não cospe, né? É muito gostoso o dentifrício das crianças, então elas acabam engolindo. Então, tendo uma quantidade bem pequena, é sempre seguro. Então, nunca escovas de dente cheia de creme dental, pessoal. Muita atenção com seus filhos, né? Lígia, a gente vai seguindo aqui. Quantas vezes deve os pais levarem a criança a dentista? De quanto em quanto tempo, né, isso acontece? Tá. A primeira vez que a criança deve ir no dentista, além de ter ido na barriga da mãe, né? A gente fala primeiro dente, primeira visita no dentista. Tem dente, o dentista já precisa ver. O mais importante, Ricardo, é a prevenção. Então, tendo a prevenção, que a gente fala no mínimo de 6 em 6 meses,
é uma boa maneira da criança nunca ter cárie, que é o projeto que a gente tem, é fazer com que as crianças não tenham mais cáries. Cárie não é normal, cárie é uma doença. Perfeito. Então a gente tenta fazer com que as crianças não tenham mais cáries. Bacana. E a questão do dente de leite nas crianças? Deixa cair, trata. Hoje em dia, atualmente, me parece que tem coisas novas na área da odontologia. Fala pra gente sobre isso. Um tempo atrás, qualquer coisa que acontecia no dente de leite, tem uma cárie, deu canal, a primeira opção, mais barata, mais simples, era tira o dente de leite. Mas o dente de leite está lá por um motivo, né? É mastigação, correta fonação, dicção da criança, né? E ele está ali para manter um espaço para a vida do dente permanente. Quer dizer, então, que se eu não levo meu filho ao dentista, começa a cair os dentinhos de leite, acaba influenciando na fonação, que é a verbalização dele, na fala. O dente de leite ele tem um tempo para ficar na boca. Se por um motivo de cárie, ou deu canal, a criança bateu e aí teve a opção de tirar o dente, tem maneiras da gente manter esse espaço. Hoje a gente já trata canal, coloca prótese, para a criança nunca ficar com esse espaço vazio. Entendi. Muito interessante. Mas você me citou me chamou a atenção um detalhe aqui sobre pré-natal para as mães. Isso. Confessando, eu não imaginava que a mãe teria que fazer um pré-natal, embora nós sabemos que é uma boa saúde da mãe, né, e do pai, claro, o filho com uma boa saúde. Me fala mais um pouco desse pré-natal das mães. Então, primeiro a gente faz durante a gestação porque a mãe está muito receptiva às informações, né? Então, tudo que a mãe escuta durante a gravidez, ela quer levar para o filho dela para o melhor estar da criança e dela também. Então, no pré-natal, primeiro a gente vai visar a saúde da mãe, que é a questão de ver se está tudo bem, se ela não tem cárie. Muitas gestantes têm mesmo um problema de gengiva que sangra, isso é normal da gestação, mas tem mecanismo para que isso não se torne uma doença. A gente sabe hoje que a doença periodontal, que é a doença de gengiva, pode aumentar em 7 vezes o risco de parto prematuro. Olha só. Então a mãe passando por isso. Outra coisa que a gente faz é a adequação do meio bucal da mãe. O que acontece? A mãe beija a criança, experimenta a papinha, experimenta o leite. E a cárie, a doença da cárie, a bactéria causadora da cárie é transmissível. E ela é transmissível dessa maneira, falando muito perto da criança, beijando a criança, experimentando o alimento da criança. Então o que a gente faz? A gente tenta deixar o meio bucal da mãe o melhor possível para receber essa criança. Fantástico, muito bom. Muito boa dica. Eu gostaria de saber também de você, Lígia, sobre, eu acredito que os nossos telespectadores que nos assistem têm algumas dúvidas também em relação a qual creme dental comprar, com muito flúor, sem flúor, porque hoje em dia as propagandas acabam, de tão bonitas que são, nos enganando. Qual escova dental melhor, macia, mais dura? Em que fase eu uso uma escova mais macia? Se eu sou uma pessoa acima de 70, ou uma pessoa entre 40 e 60 anos, um mais jovem? Esses detalhes todos são importantes? São importantes, mas o mais importante, Ricardo, é o mecanismo de escovar. A pessoa que tem o hábito de escovar, pode ser qualquer dentifrício, qualquer escova de dente, que ele não vai ter um problema. Mas a questão da pasta de dente é a seguinte: as pastas de dente com flúor, todas, uma tem uma coisa a mais, outra tem outra coisa a mais, elas têm alguma diferença. Mas realmente, usando a pasta de dente, não tem muita diferenciação, entendeu? De marca para marca, é muito pequeno, muito sutil aí a variação. A escova de dente, a gente sempre fala que deve ser usada a adequação da idade, né? Criança, a escova de criança, e adulto, a escova de adulto. Mas o mais importante, a escova de dente, quanto mais simples, ela é melhor. Essas escovas muito cheias de cerdas diferentes, isso seria muito bom se a gente fosse profissional, assim, soubesse onde que a cerda está tocando e tal. Melhor escova, cabeça pequena, super macia e com as cerdas niveladas. Muito mais fácil. Muito interessante mesmo.
Lígia, é um prazer ter você aqui. Eu acredito que você deva voltar outras vezes, que eu acredito que a gente tem muita coisa ainda a falar em relação à odontopediatria. As mães aí devem estar super curiosas. Mande as perguntas, as dúvidas para a gente. O e-mail está aparecendo aí na sua televisão e teremos a grata satisfação de poder responder. Eu tinha uma pergunta aqui para te falar, Lígia, e acabei me perdendo aqui. Mas o seu consultório fica onde? É na rua Orlando Fracari, 230. Orlando Fracari, 230, pessoal, eu chego lá em cima na Avenida do João Nicolau antes, quer dizer, aí eu viro lá para a Unimed. A clínica da Lígia fica numa esquina, na rua, seguindo para a Unimed. Tá? Lígia, foi um prazer receber você. Obrigada. Tá? E a Lígia é nossa aluna, voltou a malhar, né? Com saúde. E eu acredito que nos próximos programas a gente vai trazer mais novidade para vocês em relação à odontopediatria, ok? Um abraço aí para os espectadores da cidade de São João da Boa Vista, Lígia. Qualquer dúvida que tiver, eu estou sempre disponível para a gente responder. E um abraço para todo mundo. Quem tiver alguma dúvida é só entrar em contato. Muito bem. Deixa o telefone. O telefone é 3622-3625. Muito bem. A pergunta que eu ia te falar é a questão do salve o dente de leite. Então tem um pool na odontologia para poder salvar o dente de leite, né? Isso, para ninguém mais perder dente, né? Que é uma coisa que antes era normal, que criança perdia dente. É normal, né? E hoje não, a gente sabe que carie é sério e causa problemas sérios, sistêmicos mesmo, não só na boca. Então a gente tem que salvar o dente para ele ficar até quando ele precisa ficar mesmo. Ok, muito bem. Tá aí mais um programa, o de número 33 do programa Viver Bem Mais. Eu agradeço muito a sua atenção, que Deus abençoe você e toda a sua família. Força e energia.